maconha, ela é, professor, porta de entrada para as outras drogas? Vamos lá. A gente já começa com porrada aqui. Tá bom, então respondo na lata, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Vários estudos mostram isso. Por exemplo, tem um estudo que está no curso que fala de Portugal. Né? Portugal, muitas vezes, muitas pessoas que são a favor da legalização ou da descriminalização, porque é diferente, eles citam Portugal como se fosse a panaceia, como se fosse a melhor coisa. E o estudo feito, né, pela Universidade Portuguesa, que está acompanhando isso, mostrou que o aumento do consumo de todas as drogas em Portugal aumentou consideravelmente a partir da descriminalização, né, da droga em Portugal. Hoje, Portugal tem a maconha medicinal, que também é um termo que é só para vender, que não existe. A gente vai falar disso, Não existe maconha medicinal. Então, assim, aumentou. E aumentou mais em outras drogas, inclusive. Se eu não me engano, o pessoal que assistiu o curso aí vai ver, acho que é 215% cocaína, e a maconha foi 60 e poucos por cento, se eu não me engano. Então, quando descriminalizou, aumentou tudo. Só para contextualizar quem está ouvindo a gente, professor, o que aconteceu em Portugal foi em que ano que isso aconteceu? Lá descriminalizou, se eu não me engano, em 2001. 2001. Mas descriminalizaram-se todas as drogas? Sim, eles passaram a tolerar, né? Não estavam perseguindo e tal, e com isso... Foram regulamentadas. E agora tem a maconha... A cocaína também, essas coisas? A Holanda é a mesma coisa. A Holanda foi a mesma coisa. Porque com isso você acaba incentivando o turismo da droga. Então, as minhas críticas, isso é importante que eu diga aqui, quando eu fiz esse estudo, eu não tenho nada contra a maconha, especificamente, nem contra nenhuma outra droga. Eu vejo como que acontece nesses países, e a gente tem que entender o que acontece, né? Para ver se vale a pena. Eu acho que, assim, eu sou um democrata. Eu acredito que a gente tem que decidir isso de maneira coletiva, mas tem que trazer as informações, os dois lados das informações. É óbvio que vai ter gente, né? Ele vai contraditar o que eu estou dizendo aqui, mas o que eu observo... Ou não sei. Vamos ver aí, vamos ver. Mas a Holanda aconteceu a mesma coisa. Lá... era até famoso na década de 90, famoso de maneira negativa, as praças onde as pessoas se drogavam, pico, né, heroína, né, na época da crise da heroína. Mas isso tem aqui também. Também tem a Cracolândia aqui. Então, assim, é um perigo. Eu acho que tem que saber disso, porque se for legalizar, e caso se legalize, de que maneira trabalhar com isso? Fingir que não existe, ou sabendo que isso existe, a gente vai ter uma postura para evitar que isso aconteça. Então, acho que a gente tem que ter um debate realmente assim, sem esconder nenhum tipo de informação. Então, acontece sim. E, Cristiano, quando a gente fala em legalização, muitas vezes as pessoas acham que legalizar a maconha, assim como legalizar todas as drogas, é liberar geral, né? Então, a partir de agora, eu posso abrir indiscriminadamente uma vendinha aqui do lado, vender do jeito que eu quiser, o tanto, a quantidade que a pessoa demandar, eu vendo, como se fosse assim, uma Neosaldina, um remédio para dor de cabeça, um negócio assim, né? Existe uma diferença aí de legalização e com regulamentação e de liberação geral? Como é que é? Sem dúvida nenhuma que existe, né? Aqui eu antes vou fazer um parênteses aqui, claro. Com certeza meus amigos de colégio que estão vendo o programa acharam que vocês escolheram o pior para falar, porque da minha escola e da minha geração provavelmente eu era o único ali que nunca fumou maconha, eu nunca fumei maconha, nunca experimentei, então eles devem estar olhando e falando, pô, mas logo ele. Faltou representatividade, cadê o maconheiro lá dentro? O cara que não fumava aqui falar, e eu fui a favor da liberação geral. E sim, tem muita diferença, primeiro porque uma passa pelo processo legislativo e todos os vícios que o processo legislativo contém, né? É um jogo de interesses, onde cada um puxa para o seu lado, então acaba sendo mais uma estatal, ou mais um braço do Estado controlando tudo. Isso é legalização, né? Isso seria a legalização. O Uruguai foi assim. O Uruguai, a maconha é estatal. Você tem fazendas que podem plantar alguns clubes. E ao contrário do que o professor disse, veja bem, ele é um estudioso, eu não sou um grande estudioso do tema, mas eu me sigo basicamente por um pouco de lógica e um pouco de princípios, né? Entre eles o princípio da liberdade e da autopropriedade. Então, eu não creio que isso seja passível de debate. Não, nós temos que debater isso. Não, nós não temos que debater decisões individuais que dizem respeito tão somente aos indivíduos, né? Então, muito mais por esse sentido, respondendo a sua pergunta, Lara, há uma grande diferença entre legalizar e o tal do libera geral.
do qual eu sou advogado. Eu não acredito que nós devemos interferir nas escolhas individuais. Mas quando você comenta isso, eu acho que até por uma questão de contextualização, eu imagino que o público de casa está ouvindo a gente agora, né? Você fala, eu sou advogado do Libera Geral, certo? E aí eu acho que pra galera de casa, Libera Geral é tipo, vamos sair todo mundo correndo pelado na rua fumando maconha. Entendeu? É só pra gente poder entender... O que é esse Libera Não, Geral? eu Libera gostaria- o quê? Exato. Como liberar, na sua perspectiva, assim, será, tipo, a gente libera numa questão de propriedade privada ali, sabe? Eu antes gostaria até de perguntar, o dado que o professor colocou aqui é muito interessante, e eu confesso que eu não conheço como foi a coleta desses dados, de que em Portugal, por exemplo, a cocaína subiu 215%, 250%, ou número assim. Não conhecendo, eu desconfio que, a partir do momento que foi liberado, esses números passaram a ser oficiais. Eles eram iguais, só agora pode constar em registro, porque antes não podia constar em registro o que número faz de... sentido. Você catalogou os cheiradores de Portugal. Então, oficialmente. Então, esse número passa a ser revelar um pouco mais próximo, a proxy da realidade. É igual quando tu vai pra do que era praia. antes. Tu vai pra praia e vê um monte de gente fumando maconha e tu vai ver, sei lá, às vezes um número pequeno que tá no dado oficial, porque o maconheiro não vai dizer Claro. que fuma maconha. Exatamente. Não, mas Então, assim, eu gostaria até de pontuar isso. Não é por bem favor. assim, não. Não, é bem assim, não, não. eu